Tá tudo caro e a lógica é bem simples. Se não tem dinheiro para comprar, simplesmente não compra e fica com o PC que você tem mesmo. Não precisa montar um PC, não precisa fazer upgrade. Mas e se precisar? Como é que faz? Placa de vídeo cara, tudo com o preço subindo e você precisando mesmo de um upgrade. Não é só porque, eu acho que meu PC tá lento. Não, seu PC tá realmente lento e você precisa fazer um upgrade. Você precisa melhorar o seu desempenho, você precisa melhorar os seus games, mas você também precisa melhorar o seu trabalho de repente. E aí como faz? A resposta mais fácil seria não faz, afinal é o que todo mundo está dizendo, se está muito caro não compra, mas a gente acabou de dizer que você precisa. Então a gente vai tentar ajudar para quem está realmente precisando fazer um upgrade e não sabe como fazer um upgrade no seu PC, como montar um setup sem gastar rios de dinheiro que ele por sinal não tem. A gente já sabe, tá tudo caro, tudo tá subindo o preço, a gente tá sem dinheiro, sim, tudo isso a gente já sabe, não vai resolver o problema simplesmente saber aquilo que já é óbvio. Mas talvez resolva o problema te ajudando a montar um setup que dá pra você montar ou te ajudando a fazer um upgrade. Muita gente realmente precisa melhorar o desempenho do seu PC. Como eu já falei algumas vezes aqui, muitas pessoas passaram a trabalhar em casa ou se viram sem emprego e precisaram arrumar uma nova ocupação. E claro, você também tá preso em casa e de repente precisa de algum tipo de entretenimento. Antes você nem usava o PC, não tinha nem tempo, e agora você está em casa, está passando o tempo todo em casa e simplesmente não tem tempo para lazer, ou mesmo não tem tempo para a família ter lazer, não tem um computador que dá para todo mundo usar para tudo. Então eu trouxe aqui uma alternativa, na verdade algumas alternativas para você que está precisando montar um PCzinho básico ou fazer um upgrade para trabalhar, para jogar, para melhorar a sua performance sem quebrar o banco. Isso depende muito de qual banco você está trabalhando, de quanto dinheiro você tem no bolso. Mas você entendeu a proposta. Vamos supor que você tem dinheiro para fazer um upgrade e que se encaixe nesse orçamento. Tenho aqui algumas dicas para vocês para conseguirem montar um setup. Na verdade, eu vou aproveitar aqui e a gente vai fazer um upgrade de alguém que está realmente precisando, que é o nosso novo editor / gerentes de mídias sociais / muitas coisas aqui no canal, que tem um PC que reflete a realidade de muitos brasileiros, um PC que já está aí com alguns anos de trabalho e que é até bom para tarefas do dia a dia e que conseguiu servir muito bem até agora, mas de repente para trabalhar ele já não é mais aquele velho guerreiro. E ainda que você não se importe com jogos e jogue com baixo FPS e tudo mais, às vezes você precisa de um upgrade, ou você quer um upgrade porque você quer ver os jogos rodarem de formas que não sejam cinemáticas de repente, você vê mais do que 5 quadros por segundo, talvez 30, já seria uma grande evolução. Então aproveitei aqui e separei um upgrade que a gente vai fazer nesse PC que realmente está precisando. Como está todo mundo trabalhando em casa, a gente não trabalha no mesmo lugar, ele também vai precisar de um PC para ir trabalhando. Ele está fazendo algumas tarefas que são bem comuns a todo mundo, trabalhar com Office, trabalhar com alguma edição mais leve, e então ele vai precisar de uma melhoria, sair de um FX 41 ou 4300 e ter uma pequena melhoria no processamento. Afinal, para trabalhar com edições, ainda que sejam mais leves, você vai precisar de mais CPU. E você precisa de GPU também. Ainda que exista uma GPU dedicada, talvez ela não seja tão adequada assim. Mas na verdade todo setup precisaria de um upgrade. A gente tem ali uma fonte tradicionalmente bomba, a gente tem ali uma placa-mãe que já não aguenta mais upgrade, ainda que ele faça um upgrade, ele não vai sair muito da performance que ele está tendo hoje. E a gente precisa de um upgrade de memória e também de SSD. Sim, calma galera, ainda tem gente que não tem SSD, não é uma regra. E como eu falo pra vocês, pra mim, esse é um dos upgrades mais importantes. Até mesmo na máquina sofredora que a gente tem lá faria bastante a diferença. Então a gente vai aproveitar e acrescentar isso, pelo menos para o sistema operacional e para os programas que ele mais utiliza, o que se reflete para você também. Muita gente acaba pensando que precisa de um SSD com muito espaço de armazenamento, afinal ele tem programas, ele tem documentos, ele tem jogos. E a verdade é que você não precisa, você pode combinar um SSD com um HD. O SSD é apenas para o sistema operacional, que já vai agilizar muito o seu trabalho, a inicialização do Windows vai ganhar muito tempo e vai agilizar bastante a sua vida. Para os arquivos menos importantes ou mais importantes que sejam, você realmente não precisa salvar no
SSD. A não ser que você esteja falando de edição de vídeo, onde você salvar aqui o preview pode adiantar bastante o seu trabalho, mas você ainda consegue, com pelo menos 240 GB, uma boa combinação com HD SSD. Você pode manter o HD antigo que você tem na sua casa, com todos os seus dados super importantes, e colocar o Windows e os seus arquivos de trabalho aqui no SSD, ou mesmo dos jogos que não sejam Warzone, no SSD para dar uma agilizada no loading. Mas como eu disse, a gente vai fazer um upgrade, e supondo que você precise realmente trocar sua máquina, que ela é realmente muito antiga, daquelas que já estão jogadas ali na sala faz um tempo, ou que você usava só para abrir e-mail e agora você precisa trabalhar com ela de uma forma mais efetiva, ou mesmo se você quer jogar com ela de forma casual, a gente vai fazer um upgrade da plataforma. Existem algumas alternativas tanto na Intel quanto na AMD. Hoje em dia está praticamente inviável comprar placa de vídeo. Eu sei que dependendo do momento que você está assistindo esse vídeo pode ser um pouco estranho. Como assim inviável comprar placa de vídeo? Ou de repente pode fazer muito sentido. Mas no momento que a gente grava esse vídeo, as placas de vídeo estão levemente inacessíveis. Eu diria que dá para você montar um setup inteiro com o preço de algumas placas de vídeo. De quase todas as placas de vídeo. Então, para montar esse setup, a gente vai optar por gráficos integrados. Tanto Intel quanto a AMD possuem processadores com gráficos integrados. E agora com a chegada dos processadores Ryzen com gráfico integrado, a gente tem uma ótima combinação de núcleos Zen com os processadores Ryzen e gráficos integrados Vega. Então com isso, a gente consegue um bom equilíbrio de performance. Você vai ter desempenho para suas tarefas do dia a dia, para o trabalho, e também vai conseguir jogar de forma casual a grande maioria dos jogos em resoluções mais baixas, 720p, 900p ou mesmo 1080p com gráficos no mínimo, fazendo combinações. E ainda ter um computador que é muito bom para as outras tarefas do dia a dia, para o processamento tradicional, para o CPU. Você vai ter um processador com mais cores, mais threads, mais IPC, basicamente muito mais poder do que seu antigo PC. Do lado da Intel, como eu disse, nós também temos opções, mas os gráficos das gerações atuais não são tão poderosos quanto os gráficos da AMD, principalmente nos CPUs de entrada. Então, caso você prefira montar uma plataforma da Intel ou fazer um upgrade uma plataforma da Intel e ficar no gráfico integrado, saiba que existe uma boa diferença de performance entre as duas fabricantes. Ainda em relação aos processadores com gráficos integrados, os processadores com gráficos integrados do lado da AMD possuem o G no final. Então, para identificar se o processador tem ou não gráficos integrados, você precisa procurar ali a letra G no final de todos esses diferentes números e nomes que você encontra por aí. Do lado da Intel, se o processador não tiver o F no final, significa que ele tem o gráfico integrado. Então é bem fácil a gente conseguir localizar e presta bastante atenção porque a placa-mãe não possui gráfico integrado. Quem possui gráfico integrado hoje são os processadores. E ainda que a sua placa-mãe tenha a saída de vídeo, seja ela qual for, não significa que a placa-mãe vai ter saída de vídeo. Para isso você precisa de um processador com gráficos integrados. Então fica bem esperto porque isso é bem fácil de você errar na hora de escolher. Nós temos os processadores do lado da Intel que vão desde o Pentium, passando pelo i3, i5, i7 e i9, e do lado da AMD, saindo dos Athlon como os mais básicos, passando por Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 e Ryzen 9. Nós já temos alguns processadores Ryzen 7 com gráficos integrados, mas por enquanto nenhum Ryzen 9 para desktop. Se você está bem curto de grana e quer equilibrar as duas coisas, jogar no gráfico integrado e ter um processador minimamente capaz ou melhor do que as gerações anteriores, o mínimo que eu posso recomendar para você é um Athlon, um 200GE, 220GE, 3000GE, que é um processador da AMD com 2 cores, 4 threads, com arquitetura Zen e que já possui gráficos integrados Vega. Você vai conseguir jogar algumas coisas, inclusive tem alguns testes aqui no canal, e é uma plataforma bem barata. Você pode combinar com uma A320, com uma placa-mãe bem barata, com uma B350 de gerações anteriores, ou com uma placa-mãe mais barata, normalmente disponível para a geração do CPU Athlon. Depois disso vem os Ryzen 3 e o Ryzen 5. Para os Ryzen 3 e o Ryzen 5 é bom prestar bastante atenção. Dependendo da geração, existem diferentes compatibilidades. Ou seja, os processadores Ryzen 2000 com gráficos integrados, o 2200G, o 2 e 400G, são compatíveis com praticamente todas as placas-mãe Ryzen disponíveis no mercado, exceto as B550 e X570. O mesmo vale para os processadores Ryzen 3000 com gráficos integrados. E para os processadores Ryzen 4000 e superiores com gráficos integrados, só existe suporte a partir da série B450 e X470, passando pelas novas gerações X570 e B550.
A350. As placas-mãe B350 ou de gerações anteriores, como a A320, não têm suporte a esses processadores. E mesmo quando há o suporte, você precisa prestar bastante atenção, porque mesmo placas-mãe como a B450, que suportam os processadores Ryzen 4000 com gráficos integrados, elas precisam de atualização de BIOS, o que significa que elas não vêm nativamente de fábrica com uma BIOS que suporte. Dependendo da versão e dependendo de quando ela foi enviada, ela pode vir com uma BIOS mais recente que já suporte o processador, mas isso não é uma regra. E para atualizar a BIOS, você vai precisar de um processador de série anterior, então não adianta você comprar o processador Ryzen 4000 com gráficos integrados, colocar na placa-mãe e achar que você vai só atualizar a BIOS. Simplesmente você não vai conseguir porque não vai ter vídeo, você não vai ter nenhuma ferramenta, a não ser que a placa-mãe possua o BIOS Flashback, o que é uma coisa bem rara nesses modelos. O que é indicado mesmo para quem vai pegar um Ryzen 4000 é uma A520 ou uma B550, mesmo de entrada, que já possuem suporte nativo, ou seja, você não precisa atualizar nada. Então, por via das dúvidas, vai lá no site da fabricante e verifica se o modelo de placa-mãe que você está comprando é compatível com o CPU. O mesmo vale para os processadores da Intel. Tem gente que ainda fica em dúvida sobre os processadores Pro e os processadores que não são Pro. Por que tem essa diferença nos Ryzen G com o Pro no meio? O Pro nada mais é do que um processador que é voltado para o mercado corporativo, então ele tem algumas features de segurança a mais do que os processadores comuns voltados para o mercado doméstico. Ou seja, não tem nenhuma diferença de performance explícita. A única dica que a gente deixa é para você desativar essas funções extras que existem na memória, as funções de segurança extra. Basta você ir lá, muda de placa-mãe para placa-mãe de fabricante, então acaba prejudicando um pouco a performance em comparação aos processadores que não são G, mas é bem fácil de desativar, não precisa ter medo, é bem simples, é só entrar na BIOS e fazer essa desativação. Procure especificamente do modelo da sua placa-mãe, desativa esses recursos para você ter basicamente a mesma performance do que os modelos sem o Pro. Alguns modelos podem ter clocks mais baixo também do que as contrapartes, mas o boost normalmente é bem próximo. E a diferença final de desempenho acaba sendo bem pequena. E para o nosso setup eu escolhi um Ryzen 5 4650G, que é um processador com 6 cores e 12 threads, com uma Vega 7 com um clock de 1900 MHz. E se caso o 4650G não estiver disponível para você comprar, uma ótima opção é o 5600G, que está chegando agora, ele é Zen 3 e tem o desempenho gráfico igual às outras APUs. Só fica de olho no suporte de BIOS da sua placa-mãe para esse processador. Ele já traz as vantagens de ser um CPU Zen 2, ou seja, vai ajudar bastante na parte de edição, e ele traz um gráfico integrado bem capaz. Na verdade, os gráficos integrados são praticamente com o mesmo desempenho, apesar de terem números e gerações diferentes. Em relação aos gráficos, você vai ter praticamente o mesmo desempenho, desde os Ryzen 3 até os Ryzen 5, até chegando aos Ryzen 7. A diferença existe, mas ela não é tão grande assim como você pode ver nos testes que a gente fez aqui no canal. Como placa-mãe, eu escolhi uma Aorus B450M da Gigabyte. Eu já fiz atualização de BIOS nela, então ele não vai precisar fazer, mas como eu disse, se você pegar na sua casa, você vai precisar fazer atualização para os processadores Ryzen 4000. Se você escolher um Ryzen 2000 ou 3000 com gráficos integrados ou um Athlon, você não vai precisar. Eu achei essa placa-mãe bem completa, já traz aqui bastante portas USB, coisas bem úteis, e traz uma porta HDMI e uma porta DVI. Você fala, meu Deus, para que uma porta DVI? Bom, para quem está montando um setup e está aproveitando peças anteriores, é bem importante ter algumas alternativas de conexão, principalmente com uma porta DVI, que é algo mais antigo, porém mais comum em monitores mais baratos ou monitores mais antigos que possam estar em uso nesse setup. A placa-mãe suporta ainda upgrade, ou seja, futuramente você pode subir para processadores de mais núcleos e mais threads, você pode ter mais poder de processamento e você ainda pode fazer expansão das memórias. Existem algumas placas-mãe que tem só 2 slots de memória. Com essa daqui a gente vai começar com uma quantidade, pode simplesmente aumentar sem precisar trocar. Nós podemos dobrar a quantidade de memória ou aumentar sem precisar tirar aqueles 2 slots ou vender aquele que a gente já tinha comprado. Ela tem ainda expansão NVMe, então caso você queira aumentar aí a velocidade, dependendo do seu trabalho, vale bastante a pena colocar um NVMe M.2. Para a memória, a gente vai começar com 16 GB de memória 3200 MHz HyperX Fury. Eu escolhi especificamente esses modelos porque eu já testei nessa plataforma, mas a plataforma Ryzen já não tem mais aquela fama de problemas de compatibilidade de memória. Aqui a gente vai utilizar 3200 MHz, que é suportado por essa plataforma, e eu sei que funciona normalmente. Na verdade, eu escolhi essa quantidade de memória e esse clock específico porque eu considero que seja o ideal. Claro, você pode começar com 8 GB de memória, mas eu realmente recomendo que você utilize Dual Channel. Se você não utilizar Dual Channel com gráfico integrado, você vai perder performance do gráfico integrado para todas as aplicações que necessitem utilizar a sua GPU. Afinal, a memória do processador com gráfico integrado
é a mesma para a memória de vídeo, você compartilha a memória do sistema. Então não fique assustado se desaparecer memória do seu computador. Ela compartilha pelo menos 2 GB que ela deixa alocado ou pré-alocado para o gráfico integrado. Então quanto mais rápida a memória, melhor vai ser o desempenho. Mas existe o limite da plataforma, então não adianta gastar um monte na memória e achar que você vai ganhar praticamente uma placa de vídeo dedicada no seu gráfico integrado. 3200 MHz é compatível com todas as gerações de Ryzen com gráfico integrado e também com o Athlon, então você consegue combinar numa boa. E mesmo as A520 e A320 suportam overclock de memória, então basta você montar e ativar o XMP. E esse é um kit bastante prático que você pode utilizar para montar ou para fazer um upgrade, não precisa ser necessariamente com esse processador com gráfico integrado, você pode optar pelos mais baratos e ir fazendo uma combinação de acordo com o seu orçamento. Se você não consegue colocar memórias mais caras, vá nas memórias mais baratas. Se você não consegue incluir um SSD, tira o SSD. Se você precisa de uma placa-mãe mais barata, é só colocar uma placa-mãe mais barata. Mas a combinação gráficos integrados, memória RAM e um SSD é um upgrade bem bacana para quem está com uma máquina bem antiga e precisa de repente trabalhar ou jogar. Algumas coisas, como eu disse, são dispensáveis. O SSD eu considero praticamente indispensável, mas o seu sistema não vai deixar de funcionar porque não tem um SSD. Só vai funcionar mais lento. Mas você pode utilizar o HD que você já tem na sua máquina e se as memórias forem compatíveis, se elas forem DDR4, você também pode reaproveitar. Sim, existe uma penalidade de performance, mas você vai economizar uma grana e se é o que o orçamento permite, é o que o orçamento permite. Nesse caso aqui eu já montei o CPU com o Cooler Box. Aliás, tem muita gente que não sabe que o processador já vem com o Cooler Box. Consulte primeiro se o processador que você está comprando, normalmente os processadores de entrada ou os processadores intermediários já possuem um Cooler Box. E na atual geração eles são bem decentes. Mesmo o cooler do Athlon, que parece bem ruim, na verdade ele é mais do que suficiente para o Athlon, que não esquenta muito, ou mesmo do Pentium. Então aqui eu utilizei o Cooler Box, não precisei gastar com o cooler e a gente vai instalar as memórias, o que é bem simples. Caso você não saiba como instalar o processador, basta você levantar a travinha, encaixar o processador alinhando as setinhas douradas que tem com a setinha que existe aqui na placa-mãe, no socket, encaixar o processador gentilmente, você não precisa empurrar, ele vai deslizar para dentro das conexões. Se ele não encaixar é porque ele não quer encaixar, e depois simplesmente baixar a trava. Vai ter um pouquinho de resistência, é bem tranquilo, desde que o processador já tenha deslizado para dentro, que ele não tem um espaçozinho, né? Ele encaixou perfeitamente, é só fechar a trava e instalar o cooler. Para esse cooler especificamente você precisa tirar o bracket original que vem para encaixar nas placas-mãe, mas é só desparafusar e parafusar diretamente nesse platezinho que tem aqui atrás. Então é bem fácil fazer a instalação e depois basta você colocar a memória RAM. A memória RAM não tem como colocar errado, quer dizer, até tem, mas ela não vai fechar. É bem simples, é só você alinhar esse furinho, esse risquinho que tem no meio aqui com o encaixe da placa-mãe, coloca aqui e quando fizer esse barulho de quebrou, é porque encaixou, não é porque quebrou. E você faz o mesmo com a outra memória. Verifica se as travas são alinhadas. Algumas placas-mãe têm um encaixe só de um lado e do outro a trava é fixa, mas veja se a trava fechou, se a memória está alinhada e pronto, está montado o seu sistema. Aqui, se você tem uma placa-mãe com 4 slots de memória, utilize o primeiro e o terceiro, não utilize as duas seguidas uma da outra, porque esses são os canais utilizados pela placa-mãe. Então, para você não fazer uma combinação, para você fazer a combinação dual channel nos canais corretos, faça em canais desparcerados, tá? Ou seja, pula sempre uma casinha para você fazer a instalação da memória. E nos Ryzen, normalmente, no slot preferencial são os mais distantes do cooler, no caso, ou do encaixe do CPU, tá? E isso varia, pode variar de uma plataforma para outra, via das dúvidas, consulta no manual, mas não tem grande erro para isso. E tá montada a sua plataforma, aqui você já tem processador, placa de vídeo, memória RAM e basta você instalar o seu SSD, que também é bem simples, o SSD não tem nada móvel dentro, você pode inclusive deixar pendurado no case. Não faça isso, de preferência, se fizer, mande pro Fritando Setups, mas basta você colocar em qualquer espaço que ele tiver disponível, vai uma conexão SATA e uma conexão SATA de energia. Não tem muito como errar também, e se o seu PC não tem, se a sua fonte é muito antiga e não tem, você pode comprar um adaptador. Eu realmente não recomendo, mas dá. Não nos responsabilizamos se o seu PC pegar fogo. E aqui a gente tem basicamente montado o setup que a gente vai mandar para o nosso amigo sofredor, que agora vai ter um processador com 6 cores e 12 threads para fazer edição, que vai ter 16 GB de memória para fazer edição, mesmo sendo uma edição mais básica, é necessário, afinal Premiere, After Effects e Photoshop utilizam bastante memória RAM e um SSD para dar uma acelerada no sistema, afinal, para 2021 já não é tão moleza trabalhar
sem um SSD. E caso você esteja interessado em ver a performance desse setup em jogos, a gente tem vários testes aqui no canal, inclusive com placas de vídeo dedicadas, para você ver como que vai ser o upgrade no futuro. E mesmo que você vá fazer combinação com outras APUs, tipo o 2400G, o 4350G, ou mesmo APUs da nova geração dos Ryzen 5000, dá uma olhada nos testes que a gente tem aqui no canal, que já vai dar para você ter uma base muito boa do que você vai conseguir com esse setupzinho aqui. Inclusive, se você quer ver a diferença de SSD para HD, esse vídeo é sempre recente. É um kitzinho que dá para você encaixar, mesmo quando você tem uma fonte um pouco duvidosa, você ainda pode utilizar, porque mesmo que ela diga no nominal, o famoso nominal, que ela tem 1.200 watts e que tem certificação 80 Platinum, e ela na verdade entregue só na casa dos 200, 250 watts, vai ser mais do que suficiente para esse setup. É claro que a gente não está falando aqui só de luxo, a gente está falando de segurança, então assim que possível faça um upgrade na sua fonte para uma fonte um pouco mais segura, um pouco menos explosiva de preferência, e você vai ter um setupzinho sem precisar gastar muito. Claro, para você pode ser gastar muito, mas na atual situação é a melhor coisa que dá para fazer. Você ainda pode comprar placas de vídeo de entrada para fazer combinação com CPUs de entrada, mas eles também não estão exatamente acessíveis. A partir do momento que passarem a ser acessíveis, também são uma opção. Uma vantagem desse setup é que você ainda pode fazer upgrade futuramente de placa de vídeo. Com o 4650G, que tem 6 cores e 12 threads, você vai ter uma elasticidade um pouco maior, ou seja, você vai conseguir empurrar placas de vídeo mais fortes. Mas se a sua pretensão não é tudo isso, uma APU também vai futuramente funcionar normalmente como um processador. A única coisa é que você não vai utilizar o gráfico integrado. E não dá para você combinar o gráfico integrado com a sua placa de vídeo antiga. Ah, mas ela é AMD, não dá. Aí se eu comprar uma outra... Não dá. Não dá, a gente já teve muitas perguntas, parem de perguntar, não dá, nem tenta, não monta uma APU pensando nisso. Monta pensando na performance que você precisa hoje dentro do seu orçamento. Eu sei, talvez não seja isso que você queria para sua vida, talvez você queria uma 3080, ou talvez até uma 1650 Super, uma placa de vídeo talvez mais modesta, mas principalmente atenha-se ao seu orçamento. Se é todo o dinheiro que você tem para gastar, não vai entrando nessa onda de não, mas é só melhorar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Se é o dinheiro que você tem para investir, invista aquilo que está pré-determinado para o setup. Se você vai fazer um upgrade, tem várias opções de upgrade. Se você vai montar um setup novo, não tem tantas opções assim para você montar hoje em dia, mas dá para acertar de acordo com a grana que você tem para investir. E sim, dá para você sobreviver sem montar um hiper ultra setup. Você pode futuramente fazer um outro upgrade ou mesmo vender o seu setup e montar um outro setup. Aliás, o setup que você tem hoje ainda pode ser bom para muita gente. Então, se você tem um setup que você acha muito ruim, saiba que tem gente com um setup ainda pior. Então, pense em de repente vender e ajudar uma outra pessoa que está precisando de um setupzinho que não tem condições nenhuma, que de repente pode trabalhar com esse setup e ter um pouquinho de lazer. Então, com isso aqui dá para você trabalhar e vale aquela dica. Se você tem dinheiro para investir para trabalhar, é um investimento, não é um gasto. E mesmo se você está gastando com lazer, é um investimento em você. Mas eu quero saber de vocês. O que vocês acharam do setup, das dicas para upgrade? Vocês fizeram upgrade? Pretende fazer um upgrade? Vai usar algumas peças que você já tem aí? Já melhorou o seu velho guerreiro ou pretende melhorar alguma coisa? Você vai montar um PC agora completo, por opção, por falta de opção? Deixa aí nos comentários e diga qual combinação dessas aqui você faria ou qual você fez. Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. E nós nos vemos por aqui, para ver se o nosso amigo vai conseguir melhorar um pouquinho a performance dele nas edições e nos jogos. Aliás, quem que vai editar esse vídeo? Ele ou você? Eu. Agora não tem muita desculpa, né? Ah, porque tá demorando para editar. Não, é porque tá renderizando. Ah, não, eu não consigo jogar um jogo que preste porque o meu PC é muito ruim.